Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E o único no mercado que te permite gerir um portfólio de opções. Basta você apontar a câmera do seu celular. E você ainda pode participar do finalzinho do meu único treinamento que eu darei em 2024. São mais de 3 meses intensos de aulas com a ajuda de um monitor para garantir que você saia operando. O link da inscrição está na descrição. Há 2 grandes riscos em venda de volatilidade: o preço da ação se mover mais do que a sua previsão ou você operar por demais alavancado. Para você controlar esses riscos, foram criados indicadores que requerem tanto a coleta de dados confiáveis como cálculos complexos e a interpretação correta de seus resultados. Uma barreira que finalmente está sendo vencida pelo Vendaval, por meio de seus 2 relógios de risco, o que, aliás, sempre foi um grande sonho meu. Quer entender como eles ajudam numa adequada gestão de portfólio, de forma a garantir uma máxima rentabilidade e segurança? Se querem, venham. Relógios do cockpit no Vendaval. Na verdade, sempre foi um grande sonho que o Vendaval trouxesse essas funcionalidades, porque nós, para calcularmos elas, precisávamos de 1000 planilhas. O OpLab nos ajudou bastante durante muito tempo, mas o OpLab era um sistema muito genérico. Ele tornava possível você acompanhar os indicadores de portfólio, mas com a evolução do racional e com toda a técnica importada da Test Trade, de acompanhamento do risco gama, nós precisávamos de uma evolução. Muitos indicadores já estavam ali colocados no cockpit, mas a gente precisava de uma ferramenta visual para isso. Os indicadores, eles são números estranhos do tipo 0.0 alguma coisa percentual. As pessoas não entendiam por que aquele nível ali era alto ou baixo. E uma forma da gente traduzir toda essa complexidade foi através desses relógios. Apesar de ser relativamente simples você coletar dados ali que estão a nível do ativo, como por exemplo a VI do ativo, muito mais difícil é você coletar as gregas ali nas próprias opções. Porque quando você está ali querendo fazer uma neutralização, uma análise mais precisa, os dados de ativo, que são grandes aconchambrações, eles não garantem uma calibragem adequada. Você precisa obter os dados das opções, as gregas das opções, como o delta lá da opção e o θ, para que com o beta do ativo, você então consiga entender quanto de risco e quanto de direção você tem naquela posição. Então, antigamente, nós tínhamos que fazer um trabalho enorme de coletar o θ das posições, a gente utilizava o OpLab para isso, mas parava por aí. Depois a gente tinha que realizar vários cálculos com as fórmulas do operacional e isso tinha que te dar um resultado útil. E para isso os cálculos tinham que ser ágeis, e coisa que estava muito difícil de ser feito. Ao mesmo tempo, você apenas dispor os indicadores numa tela, para quem está chegando agora, tornava muito difícil, de fato, a sua aplicabilidade. Então, somente um sistema como o Vendaval é capaz de trazer todos esses ganhos.
possibilitando de fato com que você consiga gerir um portfólio alcançando o máximo do seu potencial de rentabilidade e, acima de tudo, segurança. Falemos desses dois relógios. É um relógio que é mostrado em formato de meia-lua, aonde você tem que, se ele estiver entre o nível de menos 0,5 e 0,5, significa que ele é neutro. Então, a partir do momento que você faz uma intervenção que coloque esse ponteiro aqui nessa região, significa que você está colocando ele de uma forma neutra, ou seja, o mais insensível possível em relação às movimentações do mercado. E se ele for maior do que zero, ele vai estar alinhado de forma altista, ou seja, ele ganha muito a partir do momento que o mercado sobe. E se ele tiver menor do que zero, ele vai estar numa posição bearish, que ele ganha muito na queda do mercado. Você tem aqui uma zona de transição entre 0,5 e 1, que a gente colocou aqui num azul um pouco mais escuro. Depois tem uma zona laranja aqui, que é a partir do 1, na qual ele se torna direcional. Então você vê que não é uma questão de 8,80, é algo gradual, como tudo é no mercado, onde você tem o início de um viés direcional, que pode ser inclusive uma etapa na qual você pode deixar sempre o seu portfólio aí levemente direcional em nível 1, se essa for a sua crença, e crença que está muito conectada à sua personalidade. Você acha que o mercado ele tende sempre a subir, você pode querer deixar ele levemente direcional. Você é um cara que tem bastante preocupação com as quedas do mercado, você pode deixar ele também levemente direcional. E se você quiser ganhar de fato com a subida do mercado, você pode considerar deixar ele até em um nível 3. A partir disso, então, você tem aqui um extremo direcional, onde a partir do nível 5 você começa a ter uma distorção dessa métrica, porque você provavelmente já vai ter aí ultrapassado os strikes, você começa a ter uma queda abrupta do seu θ, que aumenta de uma forma muito distorcida esse indicador. É como você querer medir a temperatura de um vulcão com um termômetro para febre. Então, o seu termômetro aqui ele vai estar funcionando muito bem em relação a esses números aqui, onde nessa região você já tem aí uma direcionalidade bastante significativa. Lembrando que tudo isso é dentro de um contexto de venda de volatilidade. Então, você não só vai ter a visibilidade da direção do seu portfólio, como você vai ver os impactos de qualquer intervenção que você faça no seu portfólio. De repente ele está bullish, você faz uma intervenção, você injeta uma estrutura nova que neutraliza, ou mesmo torna o seu portfólio ganhador para uma queda. Enfim, você pode, através dessa visibilidade, fazer o que você quiser. Claro que não é escopo desse vídeo aqui demonstrar como calcular isso. Você precisa, claro, fazer um treinamento, mas aqui você já tem uma visão de como está seu portfólio. Por exemplo, você não pode deixar seu portfólio ficar positivo se o mercado está numa tendência de baixa. Não é recomendável. E quanto mais forte essa tendência de baixa, menos você deve deixar seu portfólio positivo. E vice-versa. As nossas posições normalmente começam neutras, que é como tem que ser, e dependendo da movimentação do mercado, elas podem tornarem-se bullish ou bearish. Numa queda do mercado vai se tornar bullish. Aí a questão é, você quer manter o seu portfólio bullish? E essa decisão vai sendo tomada por você. Outro indicador também muito importante é o do risco gama, que busca medir a dimensão da volatilidade de ganhos e perdas em função de uma maior ou menor alavancagem. Quanto mais alavancado você está, mais você ganha, mas também mais você pode perder. O risco gama vai te dar essa dimensão, onde você está ali subalavancado nessa região aqui clarinha azul, até 0,1, conservador
entre 0,1 e 0,2. Essa região aqui vai ser a região que nós iremos recomendar para que você comece. Tá? Subalavancado ali, você vai estar operando praticamente pelo seu capital alocado ali, que no Delta 16 não há nenhuma razão para você fazer isso. Mas se você abrisse um straddle, por exemplo, você já abriria perto ali do 0,3 mesmo no seu capital alocado mesmo lá. Então, o vendaval ele já calcula isso para você. Você, então, com deltas pequenos, vai tender a ter um risco gama menor, e deltas mais altos você já vai de partida sair no risco gama maior. Então, os alunos em geral e a própria carteira administrada e agora o fundo sempre operaram no nível de 0,3. Agora, também tem a possibilidade de você querer operar até mais alavancado, sendo arrojado ali até o 0,4 e se arriscando passar até o limite do 0,5, na qual a partir dali, então, nós não recomendamos, até porque se você trafegar por aqui, já provavelmente terá estourado a sua margem. A partir do momento que você opera acima de 0,3, na verdade, você já deve acompanhar a sua margem. E agora, então, você vai saber. Leandro, qual é o máximo? É o 0,5? Na verdade, o máximo é seu apetite ao risco. Pode ser o 0,3, o 0,2 ou que nem eu, o 0,5. Vai depender de você. Então, você vai acompanhando esse ponteiro aqui de forma que ele nunca ultrapasse o nível que você estabeleceu. E eu recomendo você que está ainda aprendendo, chegando agora, você não deve deixar ele ultrapassar o 0,2. Para você ter um nível de risco gama de 0,3, é necessário, então, que você estude mais. E cada vez mais para você operar em níveis maiores. Olha só que legal. Com isso aqui, você não precisa ficar criando planilha, coletar teta, fazer nada. Aqui o cockpit ele já está te dando tudo de forma automática. Basta que você, claro, insira as estruturas no cockpit. Não tem como ele adivinhar as suas estruturas. Mas a partir do momento, então, que você as coloca lá, você, então, começa a fazer esse acompanhamento. E eu trago aqui um exemplo de como é que isso acontece. Vamos supor que você está ali com risco gama de 0,20, você está ali no nível que é inicialmente ali um nível conservador, acabou de passar o 0,20, tranquilo, vamos supor que o seu nível de risco gama seja ali de 0,30, que é o seu máximo, e vamos supor que você esteja com o seu portfólio extremamente bearish, em um mercado na qual existe uma tendência de alta. Você pode, então, inserir um neutralizador vendido, como, por exemplo, aqui esse BOVA aqui, numa quantidade de 4.813, nesse delta aqui, no spot, com esse beta, e a partir do momento, então, que você insere essa estrutura vendida no seu portfólio, você, então, neutraliza o seu portfólio. Com NDP agora de 0,00, um delta betazinho ali residual de 0,15, saindo de um patamar, por exemplo, aqui de mais de 2.000, zerando, então, o seu delta beta com NDP igual a 0. Claro que se você inseriu uma estrutura vendida, você está aumentando aqui o risco gama. Leandro, como é que você insere uma estrutura de hedge e aumenta o risco gama? Porque uma estrutura vendida não é delta gama hedge, ela é somente delta. Então aqui você está apenas neutralizando o delta. Mas de fato você está aumentando o gama aqui, porque é uma estrutura vendida. Para ser uma estrutura que seja também gama hedge, precisaria ela ser uma estrutura comprada, como, por exemplo, uma zebra. Mas você não precisa fazer uma zebra porque aqui, no caso, você ainda não ultrapassou o limite. Então, dessa forma, você vai acompanhando a direção e o nível de alavancagem que você está. Veja que esse neutralizador também chamou mais margem. Você está com menos espaço de operação agora. Provavelmente o próximo passo poderia ser realmente uma estrutura que não tivesse gama. Mas agora você tem como acompanhar. Claro que esse ponteiro aqui vai se alterando em função da mudança do mercado, mas você vai entendendo e vai desenvolvendo a sua percepção para que com o tempo de tela você ganhe cada vez mais uma sensibilidade, para já até antever
que tipo de impacto pode ter aqui na sua direcionalidade em qualquer mudança do mercado. Isso aqui é algo revolucionário, é algo incrível mesmo. Qual é a síntese? O IDP é útil para que você enxergue para que direção seu portfólio ganha ou perde em função do movimento do Bovespa, ou que seja o máximo insensível. Agora você vai ter essa visibilidade. O risco gama lhe mostrará o quanto de mais ou de menos você está alavancado, dando visibilidade se você está ou não realizando operações seguras. Antigamente você não sabia. Não é porque a corretora te deixa operar naquele nível de alavancagem que aquela operação de fato é segura. Até porque a corretora ela pode meio que do nada te chamar muito mais margem, de uma forma surpreendente. Aqui não, aqui o cálculo ele é muito mais preciso, realista e elegante. Não tem aquelas distorções de chamada de margem absurdas que você tem, por exemplo, Neve, um ativo extremamente seguro, mas que por alguma razão misteriosa, a B3 chama muita margem. Aqui não, aqui você vai ter a visibilidade precisa do nível de risco de fato que você está correndo. Não me canso de dizer que isso é algo revolucionário. A metodologia exige tanto a coleta de dados confiáveis, como cálculos complexos e a interpretação correta de seus resultados, que acabava se tornando uma barreira muito grande. Barreira essa aí que o Vendaval, então, está vencendo. Com o uso de sinalizações e cores gráficas, de forma didática, o investidor poderá saber o quanto seu portfólio está direcional e o quanto de risco gama ele está correndo para uma dada rentabilidade, podendo intervir no seu portfólio para ajustá-lo. Às vezes você também está alavancado demais. Quando você está com risco gama muito alto, o que você tem que fazer? Você tem que fechar posições para adequar até seu nível de risco gama. Ao se realizar qualquer intervenção no portfólio, se poderá saber imediatamente o impacto que teve em sua direcionalidade e risco. E essa atualização ali acontece a cada uns 15 segundos, é impressionante isso. Você insere a estrutura e imediatamente depois você já sabe qual foi o impacto da sua intervenção. Claro que o Vendaval ainda precisa ter alguns upgrades, porque você não consegue alterar o tamanho do REG ali diretamente, você tem que ficar inserindo ou diminuindo suas posições, acrescentando ou tirando o tamanho delas ali. Isso dá um pequeno trabalho ali. Logo, você vai poder já alterar diretamente a quantidade para você ver o impacto que isso está causando ali no seu IDP, que é um passo adiante aí que realmente vai tornar tudo muito mais ágil. Mas já foi um passo gigantesco que nós já conseguimos aqui. E esse, então, é o primeiro passo de uma série de recursos visuais e de alerta que o Vendaval terá para auxiliar na gestão de um portfólio, traduzindo ao máximo o seu complexo conteúdo. É muito importante a gente sempre ter na vida uma clareza em relação aos nossos objetivos. Então, quando a gente olha pela parte técnica do operacional, o grande objetivo é alcançar a maior rentabilidade possível, obtendo também a maior segurança. Então, para a gente alcançar esse objetivo, não importava a complexidade e o trabalho que a gente ia ter que ter. A gente buscava de uma forma muito evidente. E pode parecer meio óbvio que se tem esse objetivo, né? Mas muita gente por aí parece meio perdida. Não sabe o que quer. Mas feito esse objetivo e documentado isso pelos portfólios públicos, pela carteira e agora pelo fundo, é motivo de reflexão também se nós devemos continuar nos importando a tornar esse operacional o máximo duplicável possível. Porque é natural que, na busca pela duplicação de um operacional, é natural que acabe se simplificando o operacional. Como acabou por fazer, na minha opinião, demais a Test Trade. Ela acabou simplificando demais e tornando menos eficiente o operacional. Então a gente não pode abrir mão da eficiência, porque mesmo que um operador que vá pela média, a médio e longo prazo, ele tenha rentabilidades positivas, nem todos aguentam um mês ruim. Às vezes o cara dá azar do primeiro mês ser ruim, ou que tem boa chance, porque ele não sabe aplicar o operacional.
Então a gente tem que ter um caminho que possibilite uma melhoria da eficiência, o que inevitavelmente traz mais complexidade. Mas o sistema ele vai ser o nosso aliado nessa busca de tornar um operacional replicável, mas sem perder a sua eficiência. No sentido de que ele vai traduzir, inclusive com o uso de elementos gráficos, as informações que são relevantes para as suas operações da forma mais didática possível. Ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma pretensão de criar um robô. Sempre vai ser importante aí um cálculo humano, porque isso envolve características que são muito pessoais, como apetite ao risco, problemas de precificação ali das opções, especialmente em ativos de menor liquidez, previsões em relação à movimentação do mercado, porque você vai ter ali o vendaval te dizendo que o mercado está numa direção. Mas isso pode ser bom ou ruim em função da sua percepção de como está o mercado. Não tem como a gente querer substituir e dizer, não, o mercado vai subir. Tem milhões de sites e analistas que dizem isso. E você aceitar ou não aceitar, dizer que vai subir ou descer, é uma questão muito pessoal sua. O que o vendaval vai te dizer é para que direção ele está. O que você vai fazer sabendo disso vai ter que ser uma questão sua. É até aí que nós queremos ir. Nós temos alertas lá dentro do grupo VIP que de fato te dão algumas sinalizações, que agora são os alertas mesmo. Nós não damos mais calls de ativos, nós damos alertas de tendência, dizendo, especialmente quando há uma mudança de tendência, para que então você possa direcionar, mas é apenas ali uma recomendação de tendência que não pode se sobrepor ao seu entendimento. Por exemplo, eu estava debatendo ali com um aluno lá durante as aulas, na minha visão o mercado estava, até alguns dias atrás, lateralizado. O aluno estava com uma opinião que o mercado já estava caindo. Quem é que estava errado? Eu acho que ninguém estava errado, são visões, é como você olhar para uma nuvem e interpretar ela, né? Você pode ver um barco ou um carro, dependendo de como você interpreta. O Ibovespa perdeu o suporte e logo em seguida ele caiu fortemente. Nós demos o alerta antes que isso acontecesse, para que então os assinantes pudessem então neutralizar os seus portfólios. E foi muito assertivo, porque nós demos esse alerta um dia antes da movimentação acontecer. Então quem pegou esse alerta conseguiu neutralizar o seu portfólio. Tudo isso está lá no grupo VIP. Quem já sabe operar esses relógios conseguiu, então, neutralizar e se proteger da queda que nós tivemos nessa sexta-feira agora. Então, é um caminho muito sem volta, né? Porque nós temos muitos operadores nessa metodologia e nós não podemos deixar eles na mão, né? Mesmo que o fundo já nos desse a rentabilidade necessária para movimentar o canal. Mas todo o mérito de onde chegamos veio dessa base que nós criamos, né? Dos alunos, daqueles que são membros, assinantes e tal. Foi eles que tornaram tudo possível. A gente não pode deixar eles na mão. E eu sei que isso aqui é muito importante para eles. Eu sei que isso aqui vai ajudar. Eu sei que muitos já estão mudando de vida. E eu sei que isso aqui vai mostrar para eles quando eles estiverem numa situação de maior risco que vai exigir uma intervenção assertiva. E o alerta que nós agora estamos fazendo sobre essas neutralizações é um passo fundamental nessa direção. Essa era a lacuna que faltava, até mesmo em uma condição mais radical de mercado, você consiga trafegar com muita tranquilidade e até ganhar com isso, calibrando, por exemplo, o seu portfólio para que ele ganhe até numa queda. Então, eu acho que a gente não pode basear as nossas decisões pelo que a gente está ganhando com o canal. Tá? Focar somente no fundo agora, está todo mundo ganhando. Também é uma forma de fazer todo mundo ganhar, um jogo de ganha-ganha. Eu poderia ter esse racional, mas não seria correto abandonar os operadores. E eu tenho uma firme convicção que nós chegamos até aqui por ter tomado sempre todas as decisões, pensando sempre no melhor para todos. Até porque, desde o primeiro dia que eu abri o canal, tudo que se tinha naquele momento
sempre me bastou. Tudo que nós temos em cada momento sempre é suficiente. Em cada momento eu poderia ter parado naquele nível que estava tudo ótimo. Isso é muito importante, porque faz com que as decisões não sejam direcionadas por uma ambição desmedida, mas sim direcionadas pelo que é o certo. Porque quando você sempre está satisfeito, você pode tomar decisões que sejam sempre as mais corretas. E, de uma forma muito bacana, acabam trazendo repercussões que são muito positivas, que fazem a gente crescer. Então, o crescimento ele tem que ser sempre uma consequência, para que nunca a gente bote a carroça na frente dos bois. Então, tá aí um finalzinho filosófico e mais um passo adiante na revolução que estamos fazendo. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Entre aí no Telegram. Se você curtiu, não esqueça de curtir, clique no sininho, faça comentários, que até hoje eu nunca deixei de responder absolutamente a nenhum comentário. E nos vemos então aí no Telegram, nas redes sociais e, claro, sempre no próximo vídeo.